Muito bem. E olha só, com a volta às aulas, os pais devem prestar muita atenção na hora de comprar o material escolar, né? Pois é, muitos objetos podem oferecer riscos às crianças, como a tesoura de ponta, a régua, cola, a caneta, além de outros objetos que podem ter algum componente tóxico. Por isso, esse é o nosso assunto para hoje aqui no Bom Dia Responde. Nós estamos aqui com o médico pediatra Delcides Neto. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Bem-vindo ao Bom Dia Tocantins. Obrigado. Doutor, a gente já começa falando, as crianças estão de férias, mas os pais já estão naquele ritmo de comprar um material escolar, somente para ver preço, para tentar chegar ali num bom valor do material ali, porque o orçamento aperta no começo de ano, né? E tem muitos riscos no material escolar que muitos pais acabam não prestando atenção, acabam levando em consideração apenas o preço ali. Mas, por exemplo, o que uma criança, doutor, a mãe comprar uma tinta ali daquelas mais básicas, pode oferecer de risco para uma criança, por exemplo, pequena, que não entende ainda do componente daquilo ali? A primeira coisa que você tem que prestar atenção no material escolar é se esse material escolar ele tem o selo do Inmetro. Então, a gente trabalha com as crianças, as escolas trabalham com cola, com tinta, com caneta, canetinhas, várias coisas, e acabam que essas crianças levam tudo à boca. A partir do momento que levam para a boca, se tem alguma coisa tóxica ou não, o Inmetro garante que aquele material é adequado para determinada idade. Então tem que ficar de olho também o que é apropriado, o que é certificado pelo Inmetro e qual é a idade apropriada para cada coisa que está sendo utilizada. Você disse aí a respeito de segurança, a gente sabe que tem alguns materiais escolares que podem ou se soltar algumas peças menores ou de acordo com alguma queda, alguma quebra de alguma parte dele, a criança está ingerindo, pode estar aspirando, acaba colocando nos orifícios, nariz, ouvido, é muito comum acontecer. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão, que criança é um bicho sem juízo, a gente tem que colocar ela no lugar dela. Exatamente isso. E tudo para a criança ali, às vezes, se torna algo inofensivo, como uma massinha, aquela de modelar, a própria tinta que a gente falou aqui agora. A criança não sabe dos riscos. E o professor na sala de aula também não consegue acompanhar todo o grupo ali, por mais que oriente, para não colocar na boca quando a criança é pequena. Por exemplo, se uma criança ingere uma massinha dessa, ou uma tinta, o que pode acontecer? Pois é, aí depende de qual material que ele é feito. Quando você tem um material certificado, normalmente, se ele está adequado para a idade que a criança está brincando, os riscos de acontecer alguma coisa é muito pequeno. Isso pode variar desde uma situação de alergia a algum material que está colocado nessa massinha, por exemplo, até outras coisas como uma obstrução de vias aéreas, dependendo de onde esse material vai parar. Mas tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Se o material está certificado, provavelmente ele vai oferecer bem menos risco para a criança. Agora, aquele material que não é certificado, não tem ali as especificações, que muitas vezes os pais, até por conta do orçamento no mês, né, acaba comprando material que não tem essa certificação, e a gente sabe que tem material que não tem, até por isso que muitas vezes ele é muito mais barato do que o outro de determinadas marcas, né? É preciso redobrar o cuidado, doutor? Você falou no início da entrevista a respeito do preço. Realmente, a gente está numa crise, não está fácil pagar material escolar, mas outra coisa que indica muita segurança nesse caso seria você estar comprando material onde emite nota fiscal. A compra de material escolar em camelôs, por exemplo, não te dá a garantia de que se acontecer alguma coisa com a criança, você pode ir lá trocar o material e até mesmo recorrer ao fabricante que fez alguma coisa que não foi adequado para a criança. Então, a própria questão de onde você compra com a nota fiscal também faz diferença nesse caso. Exatamente. Então, o material tem que ser comprado com nota fiscal, os pais acompanham ali o material, sabem o que comprou e, ao mesmo tempo, pode cobrar também o responsável ali da papelaria, né, doutor? Com certeza. Da papelaria e do fabricante, inclusive. Dos dois. Dos dois. Agora, tem também material, por exemplo, tesoura, caneta, que são aqueles que as crianças usam ali para atividades básicas na sala de aula ali. Também tem que ter cuidado com a compra desse material, doutor? Mais uma coisa, caneta. A gente nem sempre compra uma caixa fechada de caneta, a gente compra unidade, algumas unidades. Então fica de olho também que o Inmetro ele exige que esse material, se você vai comprar avulso, a caixa de onde ela vai ser retirada tem que estar próxima do material para você ver se a certificação existe. Então caneta, por exemplo, é um material que ele tem ponta, então ele pode machucar, pode ser introduzido, por exemplo, em olho, pode ser furar o ouvido,
perfurar a membrana timpânica. No caso, régua, tesoura, quando for comprar tesoura, tentar comprar aquela com a ponta romba, aquela ponta mais arredondada e não aquela pontiaguda. São detalhes que fazem com que a gente tenha um pouco mais de segurança, até porque, de novo, volto a falar, criança é bicho sem juízo. Briga uma com a outra, está brincando, escorrega uma pontinha para lá, outra para cá. E se você tiver com material que machuca menos, melhor. Os cuidados que você, claro, tem que ter com o manuseio do material escolar. No nosso Bom Dia Responde de hoje, aqui no estúdio está com a gente o médico pediatra Delcides Neto, que já tinha conversado com a gente aqui no primeiro bloco e agora retornou. Doutor, já tem pergunta chegando aqui para a gente. Ó, tem uma mãe perguntando aqui, a Maria Ilma, ela é aqui de Palmas. Ela gostaria de saber sobre o peso das mochilas escolares, o peso, né? O que pode provocar, além das dores nas costas de uma criança de 10 anos, por exemplo? A gente tem que lembrar que a coluna, e não só a criança de 10 anos, mas criança de qualquer idade, ela está em formação. Então, o peso da mochila ele não deve ultrapassar 10% do peso corporal. Se a criança pesa 30 quilos, não deveria passar mais do que 3 quilos, por exemplo. A mochila tem alguns itens importantes, visto que assim, a gente tem que colocar na mochila aquilo que realmente vai ser utilizado no dia. Então, está sempre atento à agenda que a escola manda para os pais. Os livros ou o material mais pesado, ele deve estar rente à coluna, quando essa mochila estiver pendurada nas costas da criança. Aonde a mochila toca a criança, ela tem que estar acolchoada. Então, nos ombros, deve ter um cinto também que passe pelas costas da criança, segurando essa mochila também pela frente. A parte superior dela não deve ultrapassar a nuca e a parte inferior não deve ultrapassar a cintura. É muito comum a gente ver crianças muito menores puxando a sua mochila para entrar na escola e a gente vê que a mochila está um pouco abaixo das nádegas. Então aquilo ali já não é uma coisa muito adequada. A rodinha seria uma outra coisa, uma forma de você dissipar um pouco desse peso também. Normalmente a gente coloca a haste, onde ela é puxada, à altura da cintura, e o ângulo que isso deve ser formado com o corpo da criança em torno de 30 graus. Tomando esses cuidados, a maioria das vezes não vai ter problema com a mochila. E uma coisa muito comum também que pode acontecer é aquele desleixo que a gente acaba tendo de deixar a criança carregar a mochila num ombro só. Aquilo ali acaba pendendo a criança para um lado, se ela deixa isso virar um hábito, daqui a pouco ela vai estar com a coluna numa escoliose e ela vai ficar tortinha por algum tempo. Então é interessante que isso seja corrigido. Agora tem uma outra pergunta aqui. Essa aqui é da Cláudia Almeida, aqui de Palmas também. Ela quer saber o seguinte, doutor, o filho todos os dias tem um determinado material que leva para a escola dentro da mochila. E é para aquela determinada aula do dia. Como faz para controlar? Às vezes tem um pouco mais de coisa que tem que entrar ali. Como que faz para a criança ir divide, uma bolsa separada? Como que faz? A gente, se a criança vai utilizar aquilo e aquilo está ultrapassando o peso da criança, a gente vai lembrar que o peso é para a mochila que fica suspensa. Uma das formas seria usar a rodinha, que a rodinha você vai dividir um pouco, a criança vai acabar puxando a mochila dela. Então, se sabe que tem mãe que manda comida demais dentro da mochila, aquele cuidado todo para não ficar com fome, coloca a criança para puxar a mochila, que seria uma forma mais adequada de, caso ultrapasse o peso, a criança não tenha tanto problema com isso. Os livros, quando tem muito livro para levar também, leva o livro no bracinho, como é que faz, doutor? O ideal seria, dependendo da idade da criança, o equilíbrio e a coordenação motora fica difícil. E às vezes pode cair e fica aquela coisa desajeitada. O bom seria na mochila mesmo. Criança é bicho que esquece as coisas em qualquer lugar. Então é perigoso cair, não perceber que caiu, vai faltar material. O ideal é que seja na bolsa, que é a mochila mesmo, e a quantidade adequada para o dia. Agora, nesses casos, às vezes a criança chega no pai e fala, eu estou com um pouco de dor nas costas e tudo mais. É importante o alerta? Os pais têm que procurar imediatamente um médico? Não é um caso de urgência, mas se isso estiver se repetindo, pode ser que seja por causa dessa exposição ao peso excessivo. Então seria interessante estar dando uma olhada, corrigir a postura, corrigir o peso, para que isso não tenha consequências maiores depois. Nosso Bom Dia Responde, hoje o nosso assunto é sobre os cuidados com material escolar nessa volta às aulas, né? Você pode enviar pergunta, comentários pelo nosso aplicativo QVT ou nosso WhatsApp 98451-1111. Aqui no estúdio, o Dr. Delcides Neto, médico pediatra, está esclarecendo todas as nossas dúvidas e trazendo orientações para nós aqui no Bom Dia Responde. Doutor, voltamos com a nossa última parte da entrevista.
No bloco anterior, a gente estava falando um pouquinho sobre os cuidados com a mochila que os pais têm que ter ali, no peso correto para as crianças carregarem, né? Agora, uma outra orientação importante que eu acho que seria legal o senhor falar. As crianças estão muito com esse tênis de rodinha, né? Que tem uma rodinha atrás e roda. Aí carrega a mochila pesada, muitas vezes esse tênis rodando já tem uma rodinha que acaba atrapalha ali, já tem uma deformação na pisada, né? O que fazer? É correto os pais botarem esse tênis para o filho ir para a escola? Então, esse tênis de rodinha também é outro problema. A criança também, dependendo da idade, cada vez mais a criança quer mais cedo e os pais tentam atender esse pedido mais cedo também. A criança com esse tênis, ela muda a forma da pisada. Então ela deixa de distribuir o peso para toda a região plantar e acaba jogando o peso para o calcanhar, que é onde a rodinha se encontra. E aquilo ali, assim, apesar de seja uma rodinha só, se a criança está apoiada na rodinha e aí ela vira o pé para frente, ela consegue dar uma freada ainda um pouco mais devagar ou não, porque às vezes, dependendo da velocidade que ela está, ela pode até cair, mas aquilo ali ela acaba mudando a pisada da criança de forma que ela pode ter também algum problema com algum acidente que venha acontecer, algum traumatismo, pode bater regiões importantes do corpo, como cabeça, e fazer um traumatismo craniano, sem contar que ela, além dela estar deslizando com aquilo ali, ela está deslizando com um peso, que é o peso da própria mochila. Então, tudo isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado e talvez não ceder a esse capricho dependendo da idade. Deixa ser para as crianças maiores. Eu, particularmente, não recomendo idade alguma, mas se tiver que deixa para os maiorzinhos por aí. Porque eles já sabem meio que já ir se virando ali, né, doutor? Sim, sim, com certeza. Agora, tem uma outra questão também, é importante nessa volta às aulas, a gente está falando de material, mas é importante passar um pente fino tudo nessa última parte aqui da entrevista. As crianças também, o que os pais precisam ficar alerta, às vezes é a visão, né, doutor? Está na escola, muitas vezes sente cansaço, a criança não percebe, vê um pouquinho embaçado ali na lousa, às vezes não fala para os pais, o que deve fazer? O interessante é que algumas crianças podem talvez falar, verbalizar o que não estão conseguindo enxergar bem, mas tem aquelas que não sabem verbalizar isso. E é importante que, primeiro, a consulta oftalmológica com a criança deve ser feita anualmente, uma consulta de saúde, né, de prevenção, e ao mesmo tempo os professores têm que estar atentos aos momentos que a criança começa a não ter um rendimento adequado na escola, porque se ela não está rendendo, talvez seja porque ela não esteja enxergando. E sempre que notar que está tendo algum atraso ou não acompanhamento da turma, os pais têm que estar sabendo disso. A escola é corresponsável com essa situação. Então, a saúde ocular ela tem que ser visitada uma vez por ano, anualmente, de acordo com, sempre com o oftalmologista, e para tentar evitar que esse atraso, que esse baixo rendimento escolar venha acontecer durante o ano letivo. Perfeito. Okay? Doutor, quero agradecer muito sua Eu participação hoje aqui no Bom Dia Responde. Orientou e trouxe dicas importantes aos pais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Marcelo, sempre à disposição. Um abraço, bom dia para o Obrigado. senhor.